olha aí, meu amigo, as expectativas a respeito da economia norte-americana não são das mais animadoras, pelo menos de acordo com uma pesquisa promovida pelo JP Morgan, um banco grande lá dos Estados Unidos, que tem feito bastante previsões um pouco pessimistas, negativas talvez, a respeito da economia dos Estados Unidos. Pois é, o consenso maior dentro do mercado, de acordo com essa pesquisa, para os Estados Unidos, numa janela de 12 meses, é dólar fraco, dólar enfraquecido, inflação acima da meta estabelecida pelo Federal Reserve e estagflação na economia. Uma economia parada, sem crescimento substancial, andando de lado, mas com inflação castigando, reduzindo o poder aquisitivo das pessoas, que é um cenário muito ruim, é claro, sempre é. E, meu amigo, parece até o que vai acontecer aqui no Brasil, muito provavelmente, muita gente está prevendo também. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro, patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda muito dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, essa pesquisa foi feita recentemente aqui pelo pessoal do Federal Reserve, publicaram ontem, sexta-feira, dia 25, pesquisa feita pelo JP Morgan, não sei de onde que eu tirei que foi o Fed que fez, né? Pesquisa da JP Morgan, publicada ontem, 25 de abril, né? Tô gravando esse vídeo no sábado. Obviamente, o grande fator a impactar isso aqui é a guerra comercial que o Donald Trump provavelmente vai protagonizar em relação ao mundo todo, né? É claro que ele já está fazendo essa guerra, mas até o momento não tem nada assim muito claro, nem como que as tarifas vão ser efetivamente aplicadas, se é que vão ser aplicadas, se não passam de bravata, enfim. O pessoal está projetando cenários, está avaliando possibilidades a partir daquilo que pode eventualmente acontecer se essa guerra for levada a cabo, né? Talvez eles já estejam considerando também algum tipo de redução no ímpeto dessas tarifas, não sei. O que está definido aqui já na análise do JP Morgan é dos entrevistados, né, de cada 5 entrevistados pelo banco, 3 acreditam que o crescimento econômico dos Estados Unidos vai ficar estagnado e que a inflação vai ficar acima da meta, que é de 2%, de acordo com o atual patamar estabelecido pelo Fed lá nos Estados Unidos, né? Então, o pessoal acredita aqui que o risco maior nessa janela de um ano, de 12 meses, é de estagflação do que recessão. Então veja que não é o pior cenário. O pior cenário realmente é a economia caindo, decréscimo da atividade econômica. Mas a estagflação é um cenário assim, um pouco melhor, porque representa uma economia estabilizada. Não está crescendo, mas também não está caindo. Só que não é o que todo mundo quer, né? O pessoal quer a economia crescendo, a economia para cima, a atividade aquecida, enfim, todo mundo ganhando mais dinheiro e não a coisa caminhando de lado. Até porque a inflação não vai caminhar de lado. Ao que tudo indica, pelas opiniões analisadas pelo JP Morgan, a inflação nos Estados Unidos vai continuar incomodando, o que pode exigir uma taxa de juros mais elevada, né? Enfim, de quanto que nós estamos falando em matéria de inflação lá nos Estados Unidos? Conforme eu falei, 3 em cada 5 entrevistados acreditam que vai ficar acima de 2% na janela anualizada, que é a meta da inflação estabelecida pelo Fed, sendo que 1 em cada 5 entrevistados, ou seja, 20% dos entrevistados, acreditam que a inflação vai ficar acima de 3,5%, que seria um sonho aqui para o Brasil, é claro, mas estamos falando dos Estados Unidos. Estamos falando do país com a moeda mais forte do mundo, uma moeda extremamente demandada, ou seja, uma moeda valorizada. E alta de preços, variação de preços, está diretamente relacionado, na verdade, na maior parte dos casos, uma consequência direta da valorização ou da desvalorização de uma moeda. Então, como a demanda pelo dólar é muito elevada, a tendência é que o dólar tenha o seu valor bastante estável ao longo do tempo. Ele é inclusive usado para mensurar métricas em outros países. Mesmo assim, é bem provável, de acordo com as análises, que a inflação continue castigando o público norte-americano. Enfim, a questão do crescimento econômico também acaba sendo um ponto crítico de maneira geral, né? A questão aqui
taxa de juros já diretamente vinculada à inflação, né? Mais da metade dos entrevistados pelo JP Morgan, né, acreditam que a taxa vai ser de pelo menos 4,25% até o final deste ano, que é muita coisa. Por quê? Dólar é a moeda mais procurada do mundo, mais demandada, e ainda assim o governo tem que estabelecer uma taxa de juros elevada para incentivar a poupança dessa moeda, que é reserva de valor mundial para muitos países, inclusive, né? Enfim, a questão da cotação do dólar também vai dar uma patinada aqui, né? O pessoal acredita, né? A maioria acredita que o euro vai ficar aí em 1 dólar e 11 cents até o final do ano, ou seja, mais valorizado, o que daria uma queda de 8%, né? De maneira geral. Então, a situação aqui é desfavorável. Não é terrível, não é apavorante, não é para arrancar os cabelos, o pessoal não está com esse tipo de percepção, mas não é uma situação confortável absolutamente. E lembre-se, a gente não tem consequências visíveis, imediatas, claras do tarifaço do Donald Trump. Tá todo mundo no campo da hipótese. E o pessoal pode estar exagerando nisso aí? Pode. Mas o pessoal pode estar sendo otimista demais também. E aí a gente vai ter um cenário muito pior do que esse apresentado aqui, né? Agora o pessoal acredita, né? Uma pequena parcela do pessoal acredita que as ações de mercados emergentes vão performar bem aí, né? Mas o percentual dos que acham que as ações dos mercados emergentes vai ser um atrativo, comparando aí, é maior, né, na comparação com aqueles que acreditam que as ações de países desenvolvidos é que vão ter um resultado melhor. Ou seja, os dois números são baixos, 13 contra 9%, mas os que acreditam mais em mercados emergentes são em número maior. Então tem mais gente prevendo, acreditando que isso vai acontecer. Não boto minha mão no fogo por nenhum desses dois cenários aí, acho ambos bastante arriscados, né? Agora provavelmente aqui, né, para metade da população, né, 57% da população, não, dos entrevistados pela JP Morgan, que é gente realmente aqui, né, do mercado financeiro, as ações de Wall Street vão ser a classe de ativos com as maiores saídas de recurso neste ano. Pois é, meu amigo. Enfim, né? O pessoal acredita que ESG, né, não vai rolar, não vai continuar aqui. 42% não tem interesse nenhum nesse tipo de ação aqui. Enfim, foram entrevistados 495 investidores entre os dias 1 e 24 de abril. Então, a percepção aqui é bastante recente. Embora a gente possa falar que nem tudo relacionado ao tarifaço do Donald Trump foi percebido aqui nessa pesquisa. Porque se ela começou dia 1º, né, o Trump só anunciou as tarifas no dia 2. Então tem gente que respondeu antes de saber o que ia acontecer. Tem gente que respondeu antes de digerir as informações. Agora que a gente tem um pouco mais de clareza, estamos indo para um mês do anúncio do tarifaço do Trump, que está suspenso na maior parte dos casos ainda. De qualquer sorte, o que tem aparecido aqui mais claramente em matéria de opinião, a opinião majoritária do mercado financeiro é tempos sombrios pela frente em matéria econômica nos Estados Unidos, por consequência no mundo todo. Se os Estados Unidos vão sofrer algum tipo de revés econômico, uma economia que não cresce, uma moeda que se desvaloriza, é muito provável que outras partes do mundo também. Pode ter um ou outro país que vai se dar bem nessa história. Agora pense no Brasil. Você acha que o Brasil está preparado para lidar com esse cenário? Eu tenho para mim que não. Vai ser muito difícil o Brasil resistir a um impacto do tipo. Nem precisa de recessão lá fora. Uma estagflação já seria suficiente para bagunçar bastante as coisas por aqui. E aí sim o Brasil poderia ter que arcar, e isso já é até previsto, com uma recessão aqui dentro, né? Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.